Você acredita que alguém pode prever o futuro? Ao longo da história, algumas pessoas fizeram previsões tão específicas que até hoje deixam o mundo assustado. Guerras, tragédias, atentados e até o colapso de impérios inteiros parecem ter sido anunciados antes de acontecerem. Alguns dizem que tudo não passa de coincidência. Outros acreditam que certas pessoas realmente tiveram visões do futuro. Então, pegue sua pipoca e se aconchegue, porque hoje você vai conhecer 5 profecias que parecem ter se tornado realidade. E algumas delas são perturbadoras demais para serem ignoradas. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para ficar por dentro de todas as curiosidades que rondam o nosso vasto mundo e universo. A profecia do Titanic. Em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson publicou um livro chamado Futility, or The Wreck of the Titan. O livro contava a história de um navio gigantesco chamado Titan. Ele era considerado o maior navio já construído e era descrito como praticamente impossível de afundar. O Titan carregava passageiros ricos, cruzava o Oceano Atlântico Norte e representava o auge da tecnologia da época. Mas então acontece a tragédia. Durante uma viagem em abril, o navio colide com um iceberg e afunda no oceano gelado. Até aí poderia ser apenas uma história de ficção. O problema é que, 14 anos depois, o Titanic real afundou de uma maneira assustadoramente parecida. E as coincidências são bizarras. O nome Titan é extremamente parecido com o Titanic. Ambos eram os maiores navios do mundo em suas épocas. Ambos eram considerados inafundáveis. Ambos bateram em icebergs no Atlântico Norte. Ambos afundaram em abril. Ambos tinham poucos botes salva-vidas para os passageiros. Quando o Titanic afundou em 1912, muitas pessoas ficaram chocadas ao descobrir a existência do livro. Alguns acreditam que Robertson apenas entendia muito de engenharia naval e percebeu os riscos de construir navios gigantes sem segurança adequada. Mas outros acreditam que essa coincidência é tão absurda que parece uma previsão real do desastre. Até hoje, essa é considerada uma das profecias mais assustadoras da história moderna. Nostradamus e o Grande Incêndio de Londres. Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, nasceu em 1503 na França. Ele era médico, astrólogo e escritor. Mas ficou famoso no mundo inteiro por publicar centenas de previsões misteriosas em forma de poemas. Esses textos ficaram conhecidos como as profecias. O mais estranho é que muitas pessoas acreditam que ele previu acontecimentos históricos séculos antes deles acontecerem. Uma das previsões mais famosas envolve o Grande Incêndio de Londres. Em uma de suas quadras, Nostradamus escreveu: "O sangue dos justos será cobrado de Londres, queimada pelo fogo, no ano 66. Em 1666, um incêndio começou em uma pequena padaria em Londres. Naquela época, as casas eram feitas principalmente de madeira e as ruas eram muito apertadas. O fogo se espalhou rapidamente pela cidade. Durante 4 dias, Londres ficou em chamas. Milhares de casas foram destruídas, igrejas desabaram e boa parte da cidade virou cinzas. O detalhe que mais assustou as pessoas foi a menção ao ano 66, que muitos associaram diretamente ao ano de 1666. Depois disso, a fama de Nostradamus explodiu ainda mais. Muitas pessoas passaram a analisar seus textos tentando encontrar previsões sobre guerras, presidentes, atentados e até o fim do mundo. Mas existe uma grande discussão. Será que Nostradamus realmente previa o futuro? Ou seus textos eram vagos o suficiente para servir em qualquer situação? Mesmo assim, até hoje, seu nome é cercado por mistério. Baba Vanga e o 11 de setembro.
Baba Vanga nasceu na Bulgária e ficou cega ainda criança após uma tempestade extremamente violenta. Com o passar do tempo, ela começou a dizer que conseguia enxergar eventos do futuro. Milhares de pessoas passaram a visitar Baba Vanga em busca de respostas. Ela ficou conhecida como a Nostradamus dos Balcãs. Uma das previsões mais famosas atribuídas a ela envolve os atentados de 11 de setembro de 2001. Segundo relatos, ela teria dito: "Horror, horror. Os irmãos americanos cairão após serem atacados por pássaros de aço." Depois dos ataques às Torres Gêmeas, muitas pessoas associaram os irmãos americanos às duas torres do World Trade Center. E os pássaros de aço seriam os aviões sequestrados usados no atentado. Na manhã de 11 de setembro, o mundo inteiro assistiu em choque enquanto os aviões atingiam as torres em Nova York. Pouco tempo depois, os prédios desabaram completamente. O atentado matou milhares de pessoas e mudou para sempre a segurança mundial. A partir daquele momento, aeroportos, governos e sistemas de inteligência passaram por mudanças radicais. Mas existe um detalhe importante. Muitos especialistas afirmam que várias frases atribuídas a Baba Vanga nunca foram oficialmente registradas antes dos acontecimentos. Ou seja, algumas previsões podem ter sido alteradas ou interpretadas depois. Mesmo assim, milhões de pessoas acreditam que ela realmente tinha habilidades sobrenaturais. Além do 11 de setembro, ela também teria previsto desastres naturais, crises econômicas, avanços tecnológicos e até pandemias. Até hoje, novas previsões atribuídas a Baba Vanga continuam circulando pela internet. A queda da União Soviética. Durante grande parte do século XX, a União Soviética foi uma das maiores potências do planeta. Ela competia diretamente com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. O mundo vivia dividido entre dois lados: capitalismo, comunismo. Na época, muitas pessoas acreditavam que a União Soviética jamais cairia. O país possuía um enorme exército, armas nucleares, influência global, controle rígido da população. Mas alguns líderes políticos começaram a prever que o sistema soviético estava enfraquecendo internamente. O presidente americano Ronald Reagan chegou a dizer que o comunismo acabaria indo para o lixo da história. Muita gente achou essa ideia impossível. Mas nos anos seguintes, a economia soviética começou a entrar em colapso. A população enfrentava falta de produtos básicos, crises financeiras e crescente insatisfação. Países aliados começaram a abandonar o bloco soviético. Então, em 1991, aconteceu o impensável. A União Soviética deixou oficialmente de existir. O colapso chocou o planeta inteiro. Um dos maiores impérios da história simplesmente desapareceu. O fim da União Soviética mudou completamente a política mundial e encerrou oficialmente a Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes. De um lado, a Alemanha Ocidental, apoiada pelos países capitalistas. Do outro, a Alemanha Oriental, controlada pela União Soviética. Em 1961, o governo construiu o Muro de Berlim para impedir que pessoas fugissem do lado oriental. O muro rapidamente virou o maior símbolo da divisão mundial durante a Guerra Fria. Famílias ficaram separadas por décadas. Muitas pessoas morreram tentando atravessar. Durante anos, parecia impossível que o muro fosse derrubado. Mas conforme o poder soviético enfraquecia, protestos começaram a crescer. Milhares de pessoas foram às ruas pedindo liberdade. Então, em novembro de 1989, aconteceu algo histórico. Após um anúncio confuso do governo, multidões correram até o muro. Os guardas perderam o controle da situação. E diante das câmeras do mundo inteiro,
As pessoas começaram a destruir o muro com martelos, ferramentas e as próprias mãos. A cena virou um símbolo do fim da Guerra Fria. O que parecia permanente desapareceu praticamente da noite para o dia. Até hoje, a queda do Muro de Berlim é considerada um dos momentos mais importantes da história moderna. Coincidência, interpretação ou pessoas que realmente conseguiram prever o futuro? A verdade é que algumas dessas histórias continuam assustando milhões de pessoas até hoje. E talvez o mais perturbador seja pensar quantas previsões atuais podem acabar se tornando realidade no futuro. Agora comenta aqui embaixo, qual dessas profecias foi a mais impressionante para você? E se você gosta de mistérios, curiosidades e histórias inacreditáveis, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a realidade às vezes parece mais assustadora que a ficção. Até logo!